Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Entre os desastres da herança da anterior governação do Partido Socialista, contava-se também a situação dos estaleiros navais de Viana do Castelo. O voto que o PSD hoje apresenta sintetiza muito brevemente a situação que se vivia em junho de 2011. A Empordef não tinha presidente, os estaleiros navais de Viana do Castelo não tinham presidente, o seu passivo era 250 milhões de euros, os capitais próprios negativos eram superiores a 100 milhões de euros e podia continuar. O anterior governo assumiu desde o início a necessidade fundamental de salvaguardar a construção naval em Viana do Castelo. A atual geringonça, já então geringonça na Comissão de Defesa a que eu então presidi, tudo fez para impedir que se encontrasse uma solução para esta situação difícil que se vivia nos estaleiros navais, ao ponto de ter proposto a constituição potestativa de uma comissão de inquérito parlamentar em cujos fundamentos se liam pérolas deste teor. O processo de subconcessão dos estaleiros navais de Viana do Castelo configura um exemplo de abdicação dos interesses nacionais. A solução imposta pelo Governo de extinção da empresa, de despedimento de todos os trabalhadores e de concessão dos terrenos e instalações a uma empresa que não dá garantias de manutenção e elaboração dos postos de trabalho e a continuidade da construção naval. Como se viu, havia solução. E essa solução foi, no meio de grandes dificuldades, encontrada pelo anterior Governo, devendo-se uma palavra especial de agradecimento ao ex-ministro José Pedro Aguiar Branco pela forma como lidou com este dossiê. A semana passada, o Sr. Primeiro-Ministro esteve, e muito bem, na cerimónia de inauguração do navio construído nos estaleiros navais de Viana do Castelo, ou na nova empresa, melhor dizendo. Já sabemos que o Sr. Primeiro-Ministro tem dificuldades em pedir desculpas. Não as pediu a propósito dos fogos, não as pediu a propósito do chamado Family Gate. Vou já terminar, Sr. Presidente. Podia ter aproveitado a ocasião para agradecer ao anterior Governo por aquilo que fez para os estaleiros navais de Viana do Castelo. Só mesmo para terminar, este voto é, portanto, um voto de congratulação a todos aqueles, aos trabalhadores, aos gestores, à população de Viana do Castelo que contribuiu para este resultado, mas é também implicitamente um voto de censura àqueles que tudo fizeram para que o problema se não resolvesse na altura devida. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS. Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não pode deixar de expressar a sua satisfação pelo trabalho que tem sido desenvolvido pela West Sea nos antigos estaleiros navais de Viana do Castelo. Falo porque a empresa tem trabalhado bem, porque os trabalhadores têm trabalhado bem e porque o Governo também tem ajudado a que a empresa trabalhe bem. A empresa e o Estado português foram recentemente confrontados com um processo na Comissão Europeia por causa da forma como o anterior Governo fez a adjudicação dos 2 últimos navios que lá foram construídos para a Marinha Portuguesa. Esse processo foi arquivado. E foi arquivado porquê? Foi arquivado porque o Governo português defendeu o interesse nacional e defendeu que a Marinha precisa daqueles navios construídos em Portugal. Esta satisfação, Sr. Presidente, contrasta com a forma como o anterior Governo procedeu à liquidação dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Porque uma coisa é o trabalho que a empresa que lá está agora está a fazer. Outra coisa é a forma como o anterior Governo liquidou, deitou para o lixo, juntamente com mais de 400 milhões de euros, os anteriores estaleiros que lá existiam. O Sr. Deputado Matos Correia deve saber que este voto que aqui está é um grandioso processo de branqueamento dessa ação do anterior Governo. Porque, Sr. Presidente, quando uma empresa tem dificuldades, aquilo que é preciso fazer é resolver essas dificuldades, é resolver os seus problemas. Não é mandar a empresa e 450 milhões de euros para o lixo, como fez o anterior Governo. 450 milhões de euros dos contribuintes portugueses.
Peço-lhe para que concluir, surgem na Sr. Deputado, sequência, faz favor. termino já, Sr. Presidente, de um processo aberto na Comissão Europeia contra o Estado português por ajudas ilegais e um processo na sequência de uma queixa feita por quem? Feita pelo Ministro José Pedro Aguiar Branco e pelo anterior Governo. Muito obrigado, Fizeram uma queixa contra o Estado português. Concluir.